Eu batizei esse meu sermão da noite como um declínio perigoso e um mediador eficaz, que basicamente é isso que você vai ver aqui no texto que a gente vai compreender. Eu estou no verso 19 até o verso 23. Essa será a perícope que a gente vai meditar nessa noite. E é particularmente isso que eu enxergo aqui. Uma queda vertiginosa, um declínio perigosíssimo, mas um mediador que é eficaz. E eu queria que você pensasse nisso essa noite. Se você também não tem declinado, perigosamente, quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, quando a gente não anda nos caminhos do Senhor, é um declínio perigoso, mas o grande desejo do meu coração é que você, à luz dessa história, possa encontrar o mediador que é eficaz. E para isso, eu queria fazer uso dessa passagem e dar contornos finais apontando para quem Moisés aponta, porque eu entendo que essa história, ela acaba apontando para outra. Diz assim a santa palavra do Senhor, o Salmo é o de número 106, versículo 19, até o verso 23, quando diz assim: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Ó Deus bendito, louvado seja pelo teu escolhido, que se interpõe entre a tua justa ira, justa justiça, que deveria se derramar contra todo pecador. Mas bendito seja o escolhido que se interpõe e que intercede e que sofre por aqueles que deveriam padecer. Te louvamos, Senhor. Ajuda-nos a compreender a tua palavra e ao entendê-la, aplicá-la de maneira correta, a fim de que tenhamos os benefícios que advêm, não só do ouvir, mas de aplicar a tua palavra. Ajuda-nos nisso nessa noite, para a glória tua, alegria nossa. Assim em Cristo nós te oramos. Amém. Meus irmãos, este salmo nos mostra um dos momentos mais tristes da história de Israel, a saber, quando eles cometeram o terrível pecado de trocar Deus por um bezerro. E todos nós temos um pouco de uma história dessa, um declínio que a gente passa na caminhada por um fator ou outro. Aqui tiveram outros deuses, Eles substituíram um Deus verdadeiro por um ídolo, por um bezerro de ouro. Mas muitas vezes nós temos substituído Deus por outros deuses também. Só muda o nome, A história muito parecida com a de Israel. Ao mesmo tempo, eu queria que você prestasse atenção, porque Deus mostra a maneira que também utiliza para salvar o povo. Ele mostra o declínio, mas mostra a forma que ele também resgata esse povo. E é por essa razão que eu diria para você que se você vem num declínio vertiginoso, perigoso, eu queria dizer que Deus também não só faz com que você enxergue o declínio, mas faz com que você compreenda que ainda existe solução, que ainda existe saída, que existe um escape, ou como diríamos muitas vezes, uma luz no fim do túnel. E irmãos, quanto maior o declínio, maior o perigo, maior a necessidade de intervenção. Tem uma história bíblica bem interessante que é muito parecida com a nossa aqui de hoje. Ela está lá em 1 Samuel, não precisa se abrir, mas ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, verso número 2 a 42. Você já escutou falar sobre uma mulher chamada Abigail? Já escutou falar? Eu só no tempo que tinha 4x4. Quem é noveleiro aí lembra ou não? Eita, ninguém quer se entregar, Abigail é uma personagem bíblica, e conta a sua história, que ela era casada com um homem chamado Nabal, que era alguém ignorante, rude, e ele nega um pedido do grande rei Davi,
ele viveu, Abigail, Nabal e Davi foram contemporâneos, e ele, de maneira rude, como eram traços da sua característica, da sua personalidade, alguém bem grosseiro, ele nega um pedido feito pelo rei Davi. E o pedido do rei Davi era exatamente de alimentar os seus soldados. Lembre que Davi, ele não tinha nas campanhas muitos locais físicos onde ele de fato pudesse ficar, uma cidade específica, mas ele ia fazendo campanha muitas vezes avançando e ficava em alguns lugares. Ele teria que ter o auxílio de algumas pessoas ou de algumas cidades. Nesse caso, provavelmente Davi tinha 600 homens e ele precisava também. Davi não é nada, já pensou em 600 homens para almoçar hoje na sua casa, né? Mas ele sabia que o período em que ele estava solicitando isso para Nabal era um período festivo, né, da tosquia das ovelhas, e era um período de festa onde tinha muita comida, muito alimento. E Davi faz esse pedido para Nabal. Vale destacar que Davi foi alguém que deu proteção aos servos de Nabal enquanto eles estavam no campo. Nenhum bandido, nenhum ladrão ousava roubar as ovelhas ou os bens de Nabal, por conta que Davi lhes dava proteção, e aí ele gozava desse benefício da parte de Davi. Só que Nabal, ele insultou Davi, e foi daí que surgiu um grande problema. A reação de Davi é interessante, porque no capítulo número 25 de 1 Samuel, no verso 13, você tem essa reação de Davi. Somente me escute, ele diz assim: pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. Essa era uma expressão para dizer assim, coloca a espada na cintura. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Ou seja, Davi está dizendo, bota a faca ou a espada na cintura e vamos acabar com tudo que é macho dentro daquela cidade. Se tem um homem ali, vamos acabar com todo mundo. Isso era tragédia anunciada. Quem é que entra em cena? Pararam, Abigail. Uma moça que não era só bela por fora, mas por dentro também. Ela vai ao encontro de Davi porque sabe que é tragédia anunciada. Ela junta alguns presentes e encontra Davi, que já vinha se aproximando da cidade para a batalha. Ela encontra Davi no meio do caminho, lhe apresenta alguns presentes e pede perdão. E por esse feito, Abigail foi uma das primeiras que ganhou o Nobel da Paz daquele ano. Ela evitou uma enorme tragédia. Ela evitou um massacre, um banho de sangue. E aqui é interessante porque Deus, muitas vezes, dá a grande oportunidade de evitar uma grande tragédia. E sempre coloca alguém no meio da história para dizer assim, o caminho não é por aí. E eu penso que é um pouco disso aqui. Por isso volto a dizer, quanto maior o declínio, maior o perigo e maior a necessidade de intervenção. Isto posto, eu queria caminhar com você já para o nosso primeiro ponto, que nessa noite é exatamente esse. Começou o declínio. Esse povo, ele tinha outros deuses. Um povo que tinha outros deuses. Se não, vejamos, chamo você para o verso 19. Abra sua Bíblia. Verso 19. Joga os olhos lá. Vamos mergulhar aqui no texto, tá? Verso 19. Ele diz assim: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. Por favor, venha comigo agora para Êxodo 32. Fundamental que a gente faça essas pontes aqui. Êxodo será o texto que a gente vai dialogar, para que entendamos o que o Salmo de número 106, versos 19 a 23, ele está dizendo. Então vem comigo para o texto de Êxodo, capítulo de número 32, verso 1 a 10. A primeira coisa que eu quero que você olhe é exatamente o tema que divide o capítulo 31 do capítulo 32. O que é que tem aí em negrito? Pelo menos na minha Bíblia aqui é o bezerro de ouro. Agora venha, capítulo 32, versículo de número 1. Acompanhe-me, é a história
que ele está falando lá no Salmo 106, em Horebe. Vamos lá. Diz assim o Senhor, verso de número 1, capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Olha uma coisa, que você muitas vezes comete um grande erro. Não é porque diz que é de Deus que você deveria se submeter. Veja que o povo se desvirtua. Quem é que tinha o dever de colocá-los nos trilhos de novo? Era o sacerdote. Olha o que o sacerdote faz, Arão, verso 2. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Veja, foi o sacerdote, o próprio sacerdote, que concordou e levou o povo a fazer o que Deus havia proibido. Você não deve se submeter a pastor, seja ele qual for, se ele está nos orientando a fazer aquilo que é contrário a Deus. Você já viu muitas vezes pessoas, pastores, líderes religiosos, seja de TV, seja de rádio, seja de onde for, muitas vezes nos forçando a fazer coisas que são totalmente contrárias ao que Deus ordenou. Qual é o dever meu e seu? Dizer não. Pouco importa o seu título, seja pastor, seja apóstolo, pai apóstolo, sacerdotes, e a infinidade de criatividade que essa turma tem. Se me orienta a fazer o que Deus estabeleceu que é errado, pecado, eu não devo concordar com essa pessoa. Eu não devo concordar, seja ela o pastor seu. E aí eu estou, né? Aí vamos lá, verso número 3, olha o que diz. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. É o pastor que está mandando, então, né? Aí não deveria ser assim. Verso 4, este recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Verso 7, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo e eis que é povo de dura cerviz. Agora pois deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. É importante destacar uma palavra no Salmo de número 106, se você puder deixar o dedo aí. E a palavra que eu quero destacar lá no verso 19, Salmo 106 é em Horebe. Em Horebe. Horebe é um antigo nome para o Monte Sinai. Horebe é um antigo nome para o Monte Sinai. E você pergunta: o que é que isso tem a ver, pastor? O que é que isso significa? É que foi lá, o mesmo lugar onde Deus entregou a sua lei. E isso aqui é algo muito simbólico. Foi lá que Deus entregou a lei, foi lá em Horebe, Monte Sinai, Deus entregou sua lei. E aquele foi o mesmo lugar onde eles haviam jurado solenemente, de maneira sagrada, obedecer ao Senhor. Agora volte para Êxodo, só que agora, veja Êxodo 24, verso 3, presta atenção, os 10 mandamentos foram apresentados, lembra onde foi? Êxodo 20, 10 mandamentos foram apresentados, Êxodo 21, Êxodo 22, Êxodo 23, Deus apresenta várias leis e em Êxodo 24 o povo faz um juramento diante de tudo que Deus apresentou. Deus apresenta leis das mais variadas formas. Capítulo 24, verso 3, veja o que o texto diz, olha o que ele fala lá.
Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Escute, então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Êxodo 20, 10 mandamentos, 21, 22, 23, várias leis. 24, o povo diz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. No mesmo lugar onde esse povo jurou obediência e fidelidade a Deus, eles foram desobedientes e eles foram infiéis ao Senhor. Por quê? Porque agora você tem que vir comigo em Êxodo capítulo 20, verso número 3 a 5. Veja o que Deus disse lá. Êxodo capítulo 20, verso 3 a 5. A ênfase de Deus sempre foi no monoteísmo. Veja, capítulo 20, verso 3, lemos no início do nosso culto ao Senhor dessa noite, ele diz assim, verso 3: não terás outros deuses diante de mim. É que você entendeu por isso? Você não pode ter outros deuses diante dele. Verso 4, olha o que ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Então é como se Deus dissesse assim: o que é que vocês estão fazendo? Eu já falei algumas vezes aqui, está muito claro, vocês não podem ter outros deuses, vocês não deveriam fazer nenhuma imagem de escultura e se prostrar, adorá-las. Por quê? Porque eu proíbo esse tipo de conduta. Outros deuses não pode haver senão eu, tão somente eu. Segunda coisa interessante, lá do Salmo de número 106, verso 19, é que ele diz, o texto diz assim: em Horebe fizeram um bezerro. Havia uma divindade egípcia chamada Apis. Essa daqui, ó, era uma divindade egípcia que era um boi, uma espécie de touro. Portanto, era uma provável, escute, o que ele está dizendo lá no verso 19 do Salmo 106. É provável, o que aconteceu lá em Êxodo, é provável que isto fosse uma imitação da adoração desse boi, dessa divindade aí chamada Apis, lá do Egito, que era o seu touro sagrado. Agora presta atenção, porque penso eu que é aqui no Salmo 19, Salmo 106, verso 19, que aqui é sarcasticamente chamada de um bezerro. Percebeu? Era um touro, era um boi, mas o texto diz bezerro. Presta atenção. Eles trocaram Deus por um bezerro, uma imagem que não podia ver, uma imagem que não podia ouvir, uma imagem que não podia falar, uma imagem que não podia agir. Com esse tipo de atitude, eles, volte comigo, eu estou no verso 20 do Salmo 106. Verso 20, quando eles assim agiram, verso 20, olha o que ele diz: e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Preste atenção. O Deus majestoso, o Deus esplêndido, o Deus glorioso, que se fez conhecido na criação dos céus, que se fez conhecido na criação da terra, o Deus glorioso que se fez conhecido nas pragas do Egito, que eles mesmos tinham desfrutado lá, onde ele humilhou cada divindade egípcia, o Deus que se fez conhecido abrindo o mar vermelho, o Deus que se fez conhecido sustentando esse mesmo povo lá no deserto, né, dando comida, dando água, colocando uma nuvem para protegê-los do sol, colocando uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite. Esse mesmo ser glorioso que fez todas essas coisas e pôde intervir na história desse povo, ele foi feito à semelhança de um boi que come capim. Você está entendendo a profundidade do argumento que aqui o salmista está tentando usar? O salmista está dizendo mais ou menos assim: como
ele poderia ser assemelhado a um boi. Me pergunte como, ou melhor, me responda como. Especialmente depois dele condenar tudo isso nos 2 primeiros mandamentos. Vale lembrar que, segundo alguns estudiosos, presta atenção, os egípcios, quando consultavam o touro lá, a divindade Apis, eles presenteavam-no com feno ou erva. E se o boi recebesse, eles esperavam por sucesso. Era meio que uma permuta. É como se essa divindade tivesse alguma necessidade. Deus não tem qualquer necessidade. Deus tem um atributo de Deus chamado aceidade ou independência. Deus é diferente de mim e de você. Eu e você somos dependentes. Você depende do ar para viver. Salmo de número 104, se não me falha a memória, verso 27, diz assim: todos esperam de ti que lhes dê de comer ao seu tempo. Dando-lhes tu, eles recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Mas se cortas a respiração, eles logo morrem. Eles vão ao pó. Você é dependente de Deus. Se você aceita ou não, problema seu. Ele não precisa da sua aceitação para ser o que é. Quando a gente diz que Deus é independente, é que Deus sempre foi completo e satisfeito nele mesmo desde toda a eternidade. Não é que quando você resolve adorar a Deus ou servir a Deus, ele se torna mais Deus. Ele continua sendo completo e satisfeito nele mesmo desde toda a eternidade. De modo que é um privilégio meu e seu poder servir alguém que é assim. Por quê? Porque a Escritura diz que ele tem prazer, deleite, quando nós nos submetemos a Ele, quando nós servimos a Ele, quando nós demonstramos todo o nosso amor a Ele. Deus é completo, Deus é satisfeito nele mesmo. Então, quando você estiver naquela de tentar fazer uma permuta com Deus e dizer assim: Senhor, se o Senhor me der essa promoção no trabalho, eu prometo que eu vou domingo pela manhã, e eu prometo que eu vou domingo à noite e até na quarta, na Zona Sul. Presta atenção. Deus é completo. Quando você faz isso, você perde de vista que você não está completando algo em Deus. Sem você, Deus continua sendo absolutamente Deus, como sempre foi. Sem a sua adoração, sem o seu serviço, sem a sua filiação, Deus continua sendo Deus. Eu e você é que ganhamos quando servimos a Ele, quando o buscamos, seja de manhã, seja de noite, seja na quarta, seja no domingo, seja no sábado, seja qual dia for. Então, quando eles também faziam essa concepção, eles compreendiam que Deus é um Deus que tem necessidades a ser supridas. Deus não tem necessidades a serem supridas. A pergunta é: o que é que você pode fazer por um Deus que não tem necessidades? Que você não pode assim barganhar com Ele. Deus é completo e satisfeito nele mesmo, desde toda a eternidade. E aí, irmãos, quando ele diz, verso de número 20, quando ele disse assim: e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Eles estavam rebaixando ao máximo que podiam aquele que fez inclusive o boi e fez tudo que os seus olhos alcançam. É muito interessante porque Paulo, mais adiante, Paulo diz exatamente isso. Olha lá, ele diz assim, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles alteraram a glória de Deus. O que ele está dizendo é que Deus perde glória, beleza, grandeza, majestade quando você o reduz a meros seres criados. Deus é muito além dessas coisas. Ele perde glória quando isso acontece. Observe que nem o texto de Romanos, preste atenção, nem tampouco o texto do Salmo de número 106 abre margem para o ponto de vista de que o ídolo era mera forma
de adorar o Deus verdadeiro. É como se fosse, não, é só uma mera forma de você adorar o Deus verdadeiro. Você não tem nenhuma margem para isso em nenhum desses textos. O que fica muito claro é que eles, quando assim fizeram, eles trocaram o Deus verdadeiro por uma imagem que o reduz na sua glória. Então a primeira coisa do declínio é quando você começa a trocar Deus e adorar os seus deuses. E aqui vale salientar uma coisa muito importante. Provavelmente nós temos aqui pessoas que não professam a nossa fé protestante. E quando a gente fala nos 10 mandamentos, especialmente aqueles primeiros mandamentos, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagens de escultura, nós tão somente pensamos nas imagens de escultura. Mas a idolatria, ela vai muito além, porque você pode fazer outros deuses, e os mais perigosos são esses que você não faz de madeira, de gesso, mas que está aqui enraizado no seu coração. Você mata e morre por eles. E olha que coisa impressionante é isso. Você pode ter o seu trabalho, um Deus para você. E a ideia de idolatria, de divindade, é que você está disposto a sacrificar em prol de. Veja, se nós não temos tantas pessoas aqui que sacrificaram a sua casa, muitas vezes, em prol de um futuro profissional, em prol de um futuro acadêmico. Mas veja, outros deuses podem estar no seu coração. O trabalho é só um deles. Quais são? O que é que você está disposto a sacrificar para alcançar? Provavelmente ali revela-se o seu ídolo. E isso é o que há de mais perigoso. Porque tão somente idolatria, muitas vezes no nosso coração vincula-se que é tão somente a imagem de escultura, onde pessoas se prostram, adoram, veneram e pedem para que essas divindades, elas intercedam por algum pedido delas. Mas eu queria que você fosse mais no fundo ou no cerne da questão. Porque você pode ser um idólatra sem se prostrar para qualquer imagem de escultura, mas se prostrando ao seu ídolo diariamente. O dinheiro, por exemplo, é um ídolo. Mas observe, existe uma segunda coisa. Eles esqueceram o Deus verdadeiro. Vamos lá, verso número 21, olha o que ele diz. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Observe uma coisa, presta atenção. Neste salmo, Israel é acusado pela terceira vez de esquecer-se de Deus. Presta atenção, verso 7, jogue os olhos lá. Olha o que diz verso 7, diz assim, ó: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. Aí o que diz? Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Não se lembraram, quer dizer, esqueceram. Verso de número 13, o que ele diz? Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. E agora, no verso de número 21, para evidenciar ainda mais o tamanho do pecado que esse povo cometeu, o texto sagrado diz, verso 21, esqueceram-se de Deus. Aí para deixar isso mais evidente, para deixar muito claro o caráter hediondo do pecado cometido, ele diz assim: não se esqueceram só de Deus, eles esqueceram, o que é que diz a continuidade do verso 21? Seu Salvador. Esqueceram-se de Deus, aí é como se ele subisse um degrau a mais. Seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Vocês não esqueceram apenas Deus, vocês esqueceram o Salvador de vocês. Eu queria que você extraísse disso aqui uma lição para a sua vida. E a lição é essa: você já notou o quanto você se esquece de Deus? Você já notou como você se esquece do seu Salvador? Quando a gente geralmente levanta uma questão dessa, a gente fica morto de vergonha, porque a gente começa a lembrar da nossa semana. A gente lembra da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, lembra do mês passado e lembramos como nos esquecemos, fazendo o trocadilho, do nosso Deus
do nosso Salvador. A gente se envolve com tantas coisas, a gente está numa vida tão acelerada que a gente se esquece. O que é pior é que fazemos isto com o nosso Salvador, com aquele que nos salvou. É que fazemos isto com aquele que faz coisas grandiosas a nosso favor, porque é isso que ele diz no verso 21, não é? Ele diz assim, olha, com aquele, esqueceram do seu Salvador que no Egito fizera coisas portentosas. Você se esqueceu daquele que lhe salvou de uma enfermidade grave que você contraiu. Você se esquece daquele que simplesmente lhe salvou daquele acidente que você enfrentou. Você se esquece daquele que perdoou os seus pecados e lhe salvou de maneira integral da ira vindoura. Você esquece do seu Salvador. É lamentável o nosso esquecimento dele. Quando nós pecamos, esquecemos de Deus. Sabe por quê? Porque nós esquecemos daquilo que ele disse. O que ele disse? É que nós não deveríamos fazer o que fizemos. Nós esquecemos ele e por isso que nós pecamos. Os 2 primeiros mandamentos Deus disse exatamente isso. Ao longo da história da humanidade, Deus sempre se revelou como Salvador. E se Deus quisesse simplesmente acabar com a sua vida, ele já teria feito isso. Nessa pandemia que levou muitos, você teria ido embora também. Você se esquece daquele que lhe preservou num período em que muitos foram ceifados. Você se esquece dele. A seguir ele exemplifica, preste atenção, algumas dessas coisas portentosas que ele fez. Eu estou no verso 22, por favor me acompanhe, olha o que ele diz. Maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. Preste atenção, ele está dizendo assim, eles viram vários milagres do Senhor, assim como você viu. Se eu perguntasse para você algumas coisas, alguns milagres, nós vemos isso na nossa história, na vida daqueles que estão ao nosso redor, mas nós vemos isso muitas vezes na própria televisão, tantas histórias que aparecem. E essa semana mesmo eu estava no Instagram vendo algumas coisas, de repente passou um cara que estava assistindo um rally, alguma coisa desse tipo. De repente o carro vinha, desgovernou e por um triz, ele só fez assim, ó. Se ele fosse tão rechonchudo como eu, talvez pelo menos a barriga perdia. Ele encolheu assim o carro. Ele ficou intacto. E a legenda do vídeo era um milagre. Nós vemos tudo isso aqui, mas escute, o que ele está dizendo é, esse povo viu as maravilhas de Deus lá na terra de Cã. Terra de Cã, leia-se Egito, né? O Egito é chamado de terra de Cã aqui porque foi o povoado por Misraim, que era filho de Cã e neto de Noé. Foi a parte do Egito ocupada pelos descendentes de Cã, por isso que a terra de Cã. Mas preste bem atenção, Deus não nos tem poupado, volto a dizer e peço atenção, Deus não nos tem poupado de provas do seu eterno poder e de sua divindade. Deus não tem nos poupado disso. Deus tem dado inúmeras provas, inúmeros exemplos diante dos nossos olhos, do seu poder e da sua divindade, de modo que nós não temos qualquer desculpa para dizer que Deus não evidenciou essas coisas na nossa vida. Mas mesmo assim, eu e você esquecemos do Senhor. É ou não é verdade? A gente acorda e já tem as coisas do trabalho para correr, já tem as coisas para fazer, as questões para estudar, as contas para pagar, a gente precisa correr atrás e de repente você acorda e já começa o dia esquecendo do Salvador. E aí de repente você lembra naquela oração automática, né? Vai comer, fecha os olhos, obrigado Senhor, e por aí vai. Esquecemos do Redentor. Mas para nossa alegria, como cantou aquele rapazinho, né? Para nossa alegria. Deus é tão bom, mas Deus é tão bom,
Que o que é que se você, né? Nunca vai acontecer, mas se você estivesse no lugar de Deus, nem você existia, porque você mesmo não lhe trataria da maneira que Deus trata. Você mesmo já tinha exterminado a si. Mas Deus é tão bom, que apesar de você esquecê-lo, Ele ainda bota gente no meio da nossa história, para ser instrumento para o nosso benefício. E aí eu queria que você pudesse olhar para o fim da história. Eu estou no verso 23. Um mediador eficaz. Veja, verso 23, ele diz assim, ó: tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Por aquela conduta, Deus ia exterminar o povo rebelde. Deus ia exterminar. Meus irmãos, você tem ideia do que Deus muitas vezes já poderia ter feito com você? Você está aqui. Quantos anos você tem? Quantas bobagens você fez? Eu me refiro bobagem, leia-se pecado, transgressão da lei de Deus. Que milagre é você estar aqui hoje. Não tem assim, a gente diz assim, ó, eu estou por aqui, ó. Deus já estava por ali com você. Veja, o autor expressa isso. E ele expressa isso a fim de mostrar quão profundamente Deus fora ofendido com aquela atitude do povo. Deus ia exterminar eles. Todavia algo aconteceu para que esse povo não fosse exterminado, à semelhança dos tempos de Noé, lembra? Mas mesmo nos tempos de Noé, o que é que Deus faz? Entra na arca. E era risadagem, deboche, brincadeira, tá doido, não chove, não tem sentido, o que você fala não tem pé nem cabeça, e Noé continuava. E Deus continuava a chamar aquele povo a entrar na arca. Não é diferente dos dias atuais. Esse negócio de céu e inferno não tem pé nem cabeça, a história está se repetindo. O mínimo de sensatez sua seria pelo menos dar crédito. Tem uma historinha que é muito bacana. Até o Jô Soares, em vida, estava entrevistando uma pessoa. E, na verdade, isso é uma história de um filósofo chamado Blaise Pascal. Ele tem no livro chamado Pensamento, se eu não me engano, ele tem uma história que ele chama de aposta. A aposta é mais ou menos o seguinte: digamos que você é um cristão e tem um ateu, e vocês entraram numa conversa, numa disputa, num debate. E aí o cristão diz: olha, eu acredito que a minha proposta é melhor do que a sua. Aí o ateu diz assim: não tem sentido algum, a sua proposta não tem pé nem cabeça, esse negócio de céu e inferno, isso é a maior bobagem, isso não existe, não tem sentido algum. E ele dizia, o Blaise Pascal, ele dizia que isso era uma aposta e que toda decisão que você toma, você tem os custos dela. E ele dizia que a decisão do ateu em continuar rejeitando o evangelho de Jesus, ela tem custos muito maiores do que a decisão do cristão. Encurtando a história, o Pascal disse assim: então vamos fazer o seguinte, vamos ver qual tem o custo mais elevado, qual a decisão tem um custo mais elevado. Aí o Pascal começou a dizer: olha, se você morrer e eu também morrer, e tudo que você fala for a verdade, o quê? Que não existe céu, que não existe inferno, e que aqui tudo acaba, ok. Se você morreu e eu morri, e esta for a verdade, game over, acabou, não tem mais nada. Agora sim, o que eu creio, o que eu prego, for a mais pura realidade, verdade, eu sei para onde vou, e eu sei muito bem para onde você vai. Nesse sentido, o custo da sua decisão é muito maior.
vale mais a pena você seguir o que eu estou propondo. Escute, diante dessa realidade, Deus sempre coloca alguém se interpondo. Preste atenção, mais uma vez, verso 23. Tê-los-ia exterminado como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Moisés se interpôs e desviou a ira de Deus. Moisés age como um mediador aqui, e sua intercessão impediu a destruição deles. Eu penso que essa passagem ela tem muito a nos ensinar. Eu acredito que pelo menos uma delas é o que a gente chama de oração intercessora. E essa é a segunda lição que eu queria que você aprendesse junto comigo. A lição é: você costuma orar por outras pessoas? Se fôssemos levados a uma percepção plena do valor e poder da oração intercessória, a reunião de quarta-feira faltaria cadeira para botar tanta gente. Certamente nós oraríamos muito mais. Observe quão impressionante foi a oração. Ela desviou a vingança que o grande pecado de Israel merecia. Quão diligentemente devemos suplicar ao Senhor pelo mundo culpado, especialmente pelo seu povo relapso. Quem não empregaria um recurso tão poderoso para alcançar um fim tão gracioso? O Senhor ainda ouve a voz de um homem. O Senhor ainda ouve a nossa voz. O Senhor ainda escuta quando nós falamos. Mas eu queria que você atentasse para uma coisa muito interessante, que eu acredito que esse texto com outro texto nos ajuda a entender. Presta atenção, eu estou me referindo a essa passagem aqui, ó. Olha o que isso aqui diz. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Eu penso que isso aqui, o texto de lá, de Êxodo, me faz lembrar muito esse lindo texto. Preste atenção, ele diz assim, ó. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha isso aqui. Isso aqui, ou aqui, há uma alusão à maneira como as cidades elas eram tomadas, pois se for feito uma brecha no muro, a conquista da cidade era mera questão de tempo. Isso era um artifício para invadir as cidades. Então, a questão de a cidade ser tomada era uma questão de tempo se o furo no muro fosse realizado. Uma vez que eles invadiriam por lá, bem como eles observariam o movimento da cidade, assim como observariam os seus soldados, para perceber qual era o melhor momento, assim como o melhor local para atacarem. A única possibilidade de resistir era de você ter soldados bravos na brecha, a fim de defender a cidade impedindo o ataque. Se você tiver gente assim, há a possibilidade de preservação. Caso contrário, a destruição do povo ocorria porque a cidade era tomada. Você precisava de alguém corajoso, alguém guerreiro. Agora presta atenção nisso. Moisés se colocou entre Deus e o povo. O pecado do povo abriu uma brecha no muro. E o povo tinha nada mais, nada menos Deus como seu inimigo. Era isso que o texto está tentando nos mostrar. Mas Moisés, como um grande soldado, por meio de uma oração fervorosa, ele obstruiu a brecha. Lição de número 3. Deus quer que seus escolhidos participem da sua terna compaixão, fazendo súplica em prol de outrem. Em miúdos, o que eu quero dizer é que Deus tem prazer. Ele pode fazer tudo sozinho. Lembra? Ele é totalmente satisfeito desde sempre. O atributo da independência, né? Deus é completo e satisfeito nele mesmo desde toda a eternidade. Ele tem poder para fazer tudo só. Mas ele nos chama para participar de um plano.
plano esse eterno, e que ele podia fazer tão somente com os seus anjos, por exemplo, ou sem usar anjo algum. Mas ele resolveu incluir eu e você na história da redenção. E, meus irmãos, eu queria que você pudesse olhar isso com a beleza que isso se mostra. Apesar de ter poder para fazer tudo sozinho, Deus deseja que eu e você participemos desse plano eterno. Me permita concluir dizendo rápidas coisas. Essa história, de maneira bela, ela aponta para outra. Observe, Moisés ilustra tão somente. Na verdade, Moisés aponta para alguém que faria isso de uma maneira perfeita. Em tese, Moisés era a sombra de algo que haveria de acontecer, exatamente como acontece com a nossa sombra. Talvez não dá para você ver daí, mas a minha sombra, ela vai primeiro. Moisés é uma sombra do que viria posteriormente. E nesse sentido, Moisés é um prelúdio. Ele se colocou na brecha. E lembre, isso era linguagem militar, como vos falei, usada para um soldado disposto a dar a sua vida por outros. Veja quem é o que haveria de vir. Que Moisés era mera sombra. Por quê? Jesus, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Foi esse ser chamado Jesus Cristo que, como diz a expressão mediador, ele ficou no meio. Porém, no meio de quem? Exato, entre Deus e os homens, que em virtude dos seus pecados, o nosso fim era mera destruição. Porém, alguém intercedeu a nosso favor. Isso me lembra muito essa passagem aqui, ó, Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Ele ficou no meio. E ele não ficou meramente no meio. Ele também intercede por nós. Deixa eu contar uma historinha, e deixando isso mais claro ainda para você. Conta a história que dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, eles entraram em conflito. E conta a história que o que começou com um pequeno mal-entendido finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta. Era um rapaz que dizia assim: eu estou procurando trabalho. Talvez você deva ter algum serviço para mim. Ele disse: sim, claro. Vê aquela fazenda ali, além do riacho? Pois é do meu vizinho. Na verdade, ele é meu irmão mais novo. Nós brigamos e eu não posso mais suportá-lo, nem olhar para a sua casa. Vê aquela pilha de madeira que você está enxergando ali à sua esquerda? Pois é. Eu queria que você usasse para construir uma cerca bem alta, para que a gente nem pudesse mais trocar olhares. O rapaz era carpinteiro e disse assim: eu acho que entendi bem o que você quer. Mostre-me tão somente onde é que está a pá e os pregos, e pode deixar que o resto é comigo. Conta a história que o irmão mais velho simplesmente entregou o material e foi para a cidade resolver algumas coisas que estavam pendentes e retornaria bem tarde da noite. O homem ficou ali cortando, medindo, trabalhando o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, ele não acreditou no que viu. No lugar de uma cerca que ele tinha pedido para aquele homem fazer, uma ponte foi construída ali, ligando as duas margens do riacho. Era um belo trabalho que fora feito, mas as surpresas não acabam por aí. Conta a história que ao olhar para a ponte, o seu irmão, se aproximando dele, estendeu os braços, abriu os braços e simplesmente correu ao seu encontro. E ao encontrá-lo, ao abraçá-lo, disse as seguintes palavras: você realmente foi muito bom para mim.
construiu essa ponte mesmo depois do que eu lhe disse. De repente, num só impulso, o irmão mais velho correu na direção do rapaz que construiu a ponte. Chorando, os três se abraçam e trocam palavras doces e afáveis. A inimizade foi desfeita. Eles agora podem se reunir como família. Tudo isso por causa do carpinteiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia atravessaremos pela ponte. Um dia sorriremos. Nos encontraremos. Poderemos nos reunir uma vez mais como uma grande família. Tudo isso por causa do carpinteiro. Do carpinteiro de Belém. Tudo isso por causa de Jesus. Um dia atravessaremos pela ponte e abraçaremos o carpinteiro e estaremos para sempre com aquele que um dia foi nosso inimigo, mas agora, por meio da ponte, tornou-se o nosso amigo. Eu quero encerrar a minha meditação com você, convidando você a abrir nessa passagem de Efésios, capítulo número 2, verso número 13. Abra comigo lá, Efésios capítulo 2, verso de número 13. Veja o que diz Efésios capítulo 2, verso de número 13 a 19. Veja. Ele diz assim, presta bem atenção. Efésios 2, 13 a 19. Olha que coisa linda isso aqui. Ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, estava da outra margem do riacho, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, isto é, pela obra do carpinteiro, pela ponte, pela obra dele. Verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Ela é a ponte que nos liga, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Você poderia ter sido destruído já, e não faltaria motivos para Deus assim fazer. Mas existiu alguém que criou uma ponte para que houvesse reconciliação e paz entre eu e aquele que um dia, por conta dos meus pecados, me destruiria. Portanto, se o declínio está acontecendo na sua vida, um Deus. Portanto, primeiro, não tenha outros deuses diante dele. Segundo, não se esqueça de Deus ao longo da sua vida, na sua semana. E terceiro lugar, mesmo que isso porventura ocorra, não esqueça,
Você tem um mediador que é eficaz. Corra aos pés dele. Confie na ponte que ele fez, porque certamente é o melhor caminho para que você desfrute de paz, de comunhão e da família que um dia foi idealizada para que eu pudesse fazer parte dela. Que bom saber que você não veio aqui à toa, para entender que se você continuar no declínio que vai, o seu fim será a destruição. Mas talvez hoje nós tivemos a oportunidade de escutar que existe alguém que está mediando. E o fato de eu estar aqui nessa noite já é uma prova inequívoca de que ele tenciona algo e trazer para perto. Fazer com que eu não tenha outros deuses, nem tampouco o esqueça, mas que pegue a ponte que se chama Jesus Cristo. Caminho este que me reconcilia com aquele que outrora, de forma justa, haveria de me destruir. Corra aos pés do Redentor, mas você não pode ir se não for pela ponte. Ponte esta, chamada Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, te louvamos, porque quem somos nós para ainda respirar o teu ar? Quem somos nós para ainda termos desfrutado da tua misericórdia e graça? Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Meros alvos da tua misericórdia e graça. Meros seres que simplesmente, ainda assim, têm desprezado aquele que é o Salvador da nossa alma. Deus de bondade e graça, com essa mesma bondade e graça que é praxe tua, não nos permita continuar a desprezá-lo, vivendo com outras divindades, vivendo de maneira a te esquecer diariamente. Nos ajuda por meio do mediador e nos perdoa quando agimos dessa forma, desprezando o ser mais importante e especial desse vasto universo. Porque foi o Senhor mesmo que criou esse vasto universo. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos por sempre nos chamar a atenção quando nos desvirtuamos do caminho proposto pelo Senhor. Dá-nos a tua graça, nos ajuda. Nós assim te oramos, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo.